Na mente do vilão, tudo que ele faz é certo dentro do ponto de vista dele. Mais uma vez, o exemplo mais principal é o Kira. Não, ele não é sobre o Death Note ainda, gente. Mas é bom trazer, porque, assim, eu trago vários exemplos, porque se você não assistiu Attack on Titan, você tem como exemplo outros animes. Ele acha e ele fala, eu sou em prol da justiça, o próprio Thanos e etc. Quando a gente entra profundamente em Attack on Titan, que a gente vê, que a gente entende a existência dos titãs e até mesmo desses humanos que se transformam em titãs, tem certas verdades que são reveladas ali que de fato faz até a gente mesmo pensar que talvez, como até eu falei do Irving agora há pouco, que talvez ele não seja tão vilão assim, ou talvez de fato seja o ponto de vista dele, ou talvez ele não seja tão mocinho assim. Tudo depende, até na nossa vida, gente, tudo depende do nosso ponto de vista. Então, o vilão, principalmente aquele que é mais marcante, mais forte, pra ele, o problema, o próprio Thanos, pra ele, o problema, ele entende, tipo assim, não, olha só, eu sei que parece ser muito cruel o que eu vou fazer, que eu vou extinguir metade da população mundial, só que eu estou disposto a arcar com esse estereótipo, né, com esse arquétipo de vilão em prol de um bem maior. Então ele acha que ele tá super certo. A gente tem um exemplo aqui, não vou entrar em detalhes, mas a gente teve um exemplo de um cenário real aqui no Brasil que foi nesse que a gente ainda está passando, que é o cenário político, dessa diferença muito forte de política, né, entre a extrema esquerda e a extrema direita. Para cada um, e vocês que de repente acompanharam esses casos de fake news, para cada um eles têm um ponto de vista muito forte com quem tá certo e quem tá errado. Só que para um lado, né, para a extrema direita, a extrema esquerda é vilã, para a extrema esquerda, a extrema direita que é vilã. E eles ficam se trocando farpas, ninguém no final chega a lugar nenhum, mas eles ficam se trocando farpas. Existe aí essa máfia de fake news, né, que são criadas e que cada um vai defendendo o seu ponto, né? E é muito extremo o que eles colocam. Presta atenção na vida real para escrever histórias. A vida real é o lugar onde você... Eu falei isso no episódio do LNcast dessa terça-feira, né, sobre como ter ideias infinitas. Presta atenção na vida real, porque é a vida real que vai te dar muitas ideias para você construir uma história. E pensa, nesse cenário político que a gente via tanta gente no Facebook se estapeando, e de vez em quando a gente ainda vê, é justamente esse ponto que o vilão também tem. Não, peraí, eu tô na minha razão. Vocês que são a minoria que não estão entendendo. Aí a gente tem inúmeras desculpas que eles dão. Escolha divina, abençoado, sou mais inteligente, vocês não entendem, recebi uma revelação. Madara mesmo falava muito sobre isso, né? Madara, o Pen, sobre não, é a minha dor, eu quero fazer vocês, porque isso vai ser o melhor pra vocês, fazer desse jeito, né? Eu vou mostrar pra vocês a dor, porque através da dor é que vocês vão conseguir evoluir. Então pra ele tá fazendo uma coisa boa. Mas peraí, Pen, você tá matando um monte de gente. Não, mas é processo, é consequência do processo. O próprio Madara também falava, não vou botar geral pra dormir, porque no sonho ninguém vai ter, né, nesses sonhos ninguém vai ter pesadelo. Porque no sonho não vai existir briga, vai todo mundo viver num mundo lindo, absoluto e tal, e etc. Então, eles têm, e eles se agarram fortemente àquela justificativa deles. E aí, juntando com o ponto passado, que a gente fica até pensando assim, será que talvez ele esteja certo? Isso é muito legal de você fazer com o vilão. De fazer com que ele não seja simples o suficiente pro leitor simplesmente falar é sim, é não. O vilão é do mal, o protagonista é do bem, tá tudo certo. E tem um anime que eu sou apaixonada. Tem vários furos de roteiro, mas eu sou apaixonada. É Tokyo Ghoul. Principalmente a primeira temporada. A primeira temporada é muito boa, depois, enfim, eles fazem uma cagada com o anime, o mangá ainda fica mais ou menos, mas enfim. Tokyo Ghoul, ele te deixa muito nessa posição. Pra quem não conhece, Tokyo Ghoul também tem um predador da humanidade, que são os Ghouls, mas eles são seres pensantes, como vampiros, só que eles de fato não só eles devoram as pessoas. Comem mesmo a carne. E eles caçam, só que como eles são, a aparência deles é igual a nossa, não é igual o vampiro que tá e não come alho, não sei o que, enfim. Se bem que eles não comem também, mas enfim. Eles vivem em sociedade. E aí, é isso que é perigoso, isso que deixa os humanos mais tensos, porque, poxa, o seu colega de trabalho pode ser um gol e pode te devorar na saída do trabalho, sabe? A sua namorada pode ser um gol e pode te devorar na hora que você estiver saindo com ela. E isso deixa muito tenso. E só que depois que você vai se aprofundando na trama, você já não sabe mais se você tá do lado dos gols ou se você tá do lado dos humanos. Sabe? Você não...
você fica ali, não, peraí, mas esse gol é bom e esse humano é mal, mas esse gol come o humano, mas esse humano fez aquilo, aquele gol. Então, assim, você fica num emaranhado de emoções ali na história que não é simples. Você, sabe, destecer essa trama de quem é vilão e quem é mocinho. Ah, Juliana, mas isso é bom pro leitor? Depende da sua estratégia, lembra disso. Tudo depende da estratégia. Por exemplo, eu tenho uma light novel que eu já fiz primeira fase dela, mas eu tenho que rever, melhorar ela bastante, que eu quero muito abordar isso. Existe também uma outra criatura, existem os seres humanos e eles vão se engalfinhar ali, e eu quero justamente provocar isso, tipo, quem é o vilão e quem é o mocinho? Talvez todo mundo seja vilão, talvez todo mundo seja mocinho, depende do ponto de vista. Mas se você quer fazer uma abordagem mais simplória, você pode sim, simplesmente pegar e fazer, né, como Thanos, como o próprio Orochimaru, Madara e etc. Eles tinham ali os objetivos dele e tinham essa percepção de que, não, peraí, eu sou o salvador. Vocês estão chorando aí à toa, porque vocês não entendem. Mas eu entendo, e do meu ponto de vista, eu sou o herói da situação.